Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para os que têm acompanhado de madrugada e louvado seja o Senhor, queridos. Gratidão ao nosso mestre, ao nosso paizinho querido por mais este momento, pelo privilégio de podermos compartilhar mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva, eficaz, transformadora palavra. Ontem nós falamos bastante da Bíblia Sagrada, do poder que tem essa palavra em nossas vidas, o quanto ela nos ilumina, nos direciona, nos faz ser melhor. E a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é uma palavra de fé, de obediência, de atitude, de ousadia, de determinação, de fazermos parte do milagre que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Fazemos parte diretamente, agindo em fé, em obediência e enxergando e vendo o milagre que o Senhor há de fazer em nossas vidas. O nosso título de hoje é Faça a sua parte. A nossa frase do dia diz: suas atitudes serão determinantes para o seu milagre. E a ciência, queridos, novamente a ciência em concordância com a palavra de Deus, porque a Bíblia nos fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio, e a ciência concorda plenamente com essa palavra, porque a nossa boca vai falar do que nós temos alimentado, a nossa mente, e o nosso coração, os nossos sentimentos, conforme o que a gente está sentindo, Se for sentimento de raiva, de medo, de angústia, de qualquer tipo de sentimento que nós estivermos sentindo, vai se manifestar através das palavras, E a ciência também diz que as palavras não são neutras, que as palavras são determinantes. As palavras exercem um domínio muito grande sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, E a Bíblia Sagrada nos fala, que a palavra tem um impacto profundo, em nossas vidas. Em Provérbios nos diz que a nossa boca tem o poder de abençoar, de amaldiçoar, de trazer bênçãos ou maldições, de construir ou destruir. A palavra do Senhor em Tiago nos diz que o homem que consegue, controlar a sua língua é perfeito, porque consegue também refrear o seu corpo, dominar ali as suas atitudes, E se nós temos palavras positivas, nós temos comportamentos também condizentes com essas palavras, Se nós declaramos, profetizamos, Se sai da nossa boca palavras de fé, palavras de que sim, vai dar certo, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu tomo posse, eu vou viver esse milagre, como para a glória do Senhor Jesus. Tantas vezes, já tomei posse de uma terra aqui, ali, acolá e lá, e o Senhor assim, o Deus Todo-Poderoso, com sua grandeza infinita, nos concedeu essas terras, esses milagres, A nossa boca, querido, nós confessa, com nossas bocas, nós declaramos e profetizamos, como o Senhor falou ali para Ezequiel, profetiza, Não havia condições, possibilidades de ter vida naquele vale de ossos secos, sequíssimos. E o Senhor falou a Ezequiel, profetize, e ele obedeceu, O Senhor quer que nós sejamos obedientes. E ali, queridos, fez brotar vida em todo aquele vale de ossos secos. Então, o Senhor quer que nós profetizemos, o Senhor quer que a gente seja ousado, valente, corajoso, que a gente não tenha dúvida nem medo, porque a dúvida e o medo nos paralisam. A fé é a ausência de dúvida. Quando a gente tem fé, a gente tem a certeza, a gente já se enxerga no milagre, que a gente sabe que vai viver. Quando a gente toma posse de um imóvel, de uma casa, a gente já se enxerga
morando ali, a gente já enxerga aquele local como nosso, porque temos condições de dinheiro? Não, nunca tive condições de dinheiro, mas sempre muita fé. E o Senhor Deus Todo-Poderoso realizou muitos e muitos milagres e tem realizado em minha vida, em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória dele. E a leitura disse assim: e Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e eles encheram até a borda. E não há limites para o poder de Deus. Ele pode fazer todas as coisas, inclusive aquelas que nem sequer imaginamos. Ele é capaz de fazer até mesmo o que consideramos impossível, apesar de ser todo-poderoso para realizar milagres e operar o sobrenatural por conta própria. Deus nos convida a fazer parte da sua obra. O Senhor ali pediu para que se enchesse os potes com água e encheram até a borda. Participaram ali do milagre, ativamente. O Senhor quer que a gente tenha, queridos, atitude. A nossa palavra-chave de hoje é atitude, e nós precisamos nos mover, em obediência e atitude, ousadia, fé, coragem e determinação para vivermos um milagre. E a Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que, por agir com fé e obediência, tiveram a vida completamente transformada por Deus. Pessoas limitadas confiaram no poder ilimitado de Deus e viram milagres extraordinários que jamais poderiam ser realizados por seres humanos. Somente a intervenção divina poderia produzir algo tão maravilhoso. E quando o Senhor intervém, queridos, quando a gente vê, o Senhor trabalhando em nosso favor, é tão maravilhoso. Em uma ocasião, estava vindo da igreja, eu e meu esposo, orando e chorando no carro, era mais ou menos 1 hora de estrada até chegar em nossa casa. Estávamos vindo do culto, já no domingo, 7h30 da noite, íamos chegar em casa mais ou menos às 8h30, e nós tínhamos uma dívida para pagar na segunda-feira de manhã, e não tinha como deixar de pagar essa dívida, porque na época era cheque, e cheque devolvido sujava o nome, e era o nome da irmã do meu marido, e enfim. Nós viemos orando ali no carro, falando: Senhor, nós não temos condições de pagar, de cobrir esse cheque, mas nós sabemos, temos a certeza que o Senhor pode fazer um milagre ainda hoje em nossas vidas. E ali fomos assim, terminando com as nossas bocas, falando com as nossas palavras, profetizando que o Senhor era um Deus de milagre, que podia fazer esse milagre em nossas vidas. E enquanto nós orávamos, o Senhor movia, um moço que, quando nós chegamos em casa, estava ali na nossa porta, esperando a gente chegar da igreja. Ele se informou com o pessoal que morava no nosso quintal e disseram que a gente estava na igreja, que a gente chegaria um pouco mais tarde. E esse moço estacionou ali, esperou até nós chegarmos, e ele estava com uns R$ 500, que era a provisão do Senhor para cobrir aquele cheque, exatamente o valor de R$ 500, nem mais nem menos. E o Senhor é um Deus de provisão, queridos. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, e foi tão maravilhoso ver a providência do Senhor, que naquela caminhada ali, naquele carro, quando nós estávamos em direção à nossa casa, o Senhor já estava movendo céus e terra e preparando aquele valor para nós, e o cheque foi coberto, e nós nos alegramos muito, muito com o Senhor. E é tão maravilhoso vivermos esses milagres, E Deus prometeu, continuando a leitura, Deus prometeu dar a Abraão uma descendência numerosa e abençoar todos os povos da terra por meio dele. Mas primeiro Abraão teve que sair da sua terra e ir aonde o Senhor lhe ordenou. Deus abriu o mar vermelho para que seu povo passasse, mas os israelitas precisavam seguir adiante. Ele multiplicou o azeite da viúva, mas ela precisou juntar vazias antes disso. Jesus transformou a água em vinho, mas os servos tiveram que encher os potes com água primeiro. Cristo alimentou a multidão, mas esperou que o jovem lhe entregasse seus 5 pães e 2 peixes. O Senhor também ressuscitou Lázaro, mas antes ordenou que a pedra fosse
removida por quem estava ali. Da mesma forma, Deus deseja operar o sobrenatural na sua vida. Antes, porém, quer que você tome atitudes de fé e viva em obediência. Ele tem poder para fazer muito mais do que você imagina ou sonha. E você está disposto a agir? Está disposto, queridos, a confiar, a orar e ter a certeza que o Senhor vai realizar um milagre em sua vida? Creia através da sua atitude, né? Através do seu mover em direção ao Senhor, através de se aprofundar na palavra, através de tirar um tempo, no mínimo fazer um devocionais todos os dias. Queridos, o Senhor quer que a gente tenha fé suficiente para profetizar. E a fé vem do ouvir a palavra, a fé vem do se alimentar da palavra do Senhor. Então, que nós possamos nos encher cada vez mais, né, como a própria ciência já diz, que as palavras não são neutras, as palavras têm o poder que predomina ali, dominantes em nossas vidas, determinantes, né, no que vai acontecer, que as nossas palavras têm esse poder, né, não só a ciência diz, como a palavra de Deus já nos diz isso há séculos. Então, queridos, que nós possamos ser obedientes ao Senhor em fé, em atitudes, né, em determinação. E, como eu disse, se você está marcando, marca aí, o nosso título é Faça a sua parte, né? A frase do dia: suas atitudes serão determinantes para o seu milagre. E a palavra-chave é atitude. E, queridos, a forma que descrevemos as nossas emoções altera a nossa experiência física. Chamar algo de obstáculo impossível, enxergar como impossível, nos paralisa, enquanto enxergar como uma oportunidade para nós nos faz, né, movimentar. O corpo se movimenta para agir, né, quando a gente não vê como impossível, mas vê como uma oportunidade de viver um milagre. Isso vem dos nossos pensamentos, sentimentos, né, nossa fé em Deus. Por isso nós devemos nos alimentar da palavra, para aumentar cada dia mais a nossa fé e assim profetizarmos e vivermos um milagre, porque há poder na nossa oração, há poder nas nossas palavras, queridos. Em nome de Jesus, que possamos proferir somente palavras de bênçãos, que as palavras negativas sejam excluídas das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, queridos, em nome de Jesus. A fala, ao definir sentimentos, transforma medo em coragem, pensamentos em palavras positivas, de fé que atraem sucesso e supera a procrastinação. Quando a mente acredita e se expressa através das palavras de fé e ousadia, o corpo motiva e conquista. A maneira do que você fala consigo mesmo é crucial. O diálogo interior entre você e Deus fortalece a sua fé e faz você ser determinante e viver um milagre em nome de Jesus. Portanto, cuidar do que se fala, do que se pensa é fundamental para motivar o corpo com ousadia e determinação. Então, queridas, o que a gente pensa, o que a gente sente é fundamental para que o corpo se mova em direção ao milagre, né? Através da palavra, através de profetizar em nome de Jesus. E vamos orar, que o tempo já se avançou demais, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, né, queridos? Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor. Vamos orar. Jesus. Pai amado, nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento, para reconhecer que sem fé e obediência e atitude, Senhor, é impossível viver nosso milagre. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui reconhecendo a nossa necessidade de amadurecimento e alinhamento com a Tua vontade. Sabemos, Pai, que as nossas palavras não são neutras, Pai. Elas exercem influência direta em nossas vidas.
seja para o bem ou para o mal. A tua palavra diz em Tiago 3:2, para que quem não tropeça na fala, Senhor, é uma pessoa perfeita, capaz de dominar, de refrear todo o corpo. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não temos sabedoria, mas hoje decidimos pela fé entregar a nossa língua, as nossas reações em tuas mãos. Pai querido, a tua palavra em Mateus 12:34 nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pedimos, Pai, que purifique o nosso coração para que saia, Senhor, apenas palavras de vida, fé e esperança, Senhor, gerando um ambiente para vivermos, Pai, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar, Pai querido, sempre da palavra em Provérbios 18:21, que a morte e as vidas, Senhor, estão no poder da língua. Deus, renunciamos hoje, Senhor, toda palavra de derrota, toda palavra, Senhor Jesus, de dúvida, de murmuração. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai querido, que a partir de hoje, Deus, seremos, Senhor Jesus, obedientes, Pai. Andaremos, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra. Senhor Deus, profetizaremos, teremos atitude, Senhor. Senhor Deus, para poder viver o teu milagre em nossas vidas. Tira, Senhor Jesus, das nossas mentes, do nosso coração, tudo que não provém de ti. Tudo, Senhor, que nos afasta, Senhor amado, de termos conexão contigo. Tudo que nos afasta da tua presença, Senhor, retira, Senhor, de nós, das nossas mentes, dos nossos lábios, do nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja somente cheio da tua palavra, de fé, de esperança, ousadia, determinação, Deus. Que nós possamos ter, Deus amado, uma voz profética, Senhor, para determinar bênçãos e milagres em nossas vidas, na nossa família, nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, que onde passarmos, nós sejamos, Senhor, profetas, Senhor Jesus, de bênção nas vidas, Senhor, e também em nossas vidas, em nossos caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos estar cheios, cada dia mais cheios, Senhor, da tua palavra, da tua presença, de fé e obediência, Senhor, para alcançarmos milagres impossíveis, Senhor. Aquilo, Senhor, que os nossos olhos não têm mais jeito. Nós sabemos e temos a certeza que o Senhor é o Deus impossível que pode realizar. Te louvo, Senhor. Te agradeço, Pai. E sabemos, Senhor, que há poder nas nossas orações, Senhor. Que através das nossas orações, Senhor, nós podemos alcançar o teu coração, Pai, e vivemos os milagres que necessitamos, Senhor. Te louvo, te agradeço por esse momento, por essa palavra, por cada amado, Senhor, cada querido que tem acompanhado os devocionais, que possam, Senhor, ser cheios da tua luz, da tua sabedoria, cheios, Senhor Jesus, de atitudes para fazer parte diretamente do milagre, juntamente com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Que o Senhor possa continuar falando em cada coração. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E tenha certeza que há poder sim na nossa oração. Esse fundo musical fala: há poder na minha oração, é com ela que eu toco o coração de Deus. E com a nossa oração, queridos, com a nossa obediência, com a nossa fé, nós tocamos o coração de Deus e vivemos milagre. Amém? Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.